Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Olá, ouvintes da Swimcast. Esse é mais um podcast que nós estamos trazendo para os amantes de natação. O nosso convidado de hoje, além de um grande ex-nadador, é um dos treinadores mais destacados atualmente da nova geração. Ele é jovem, porém com grandes resultados. Acaba de classificar o seu primeiro atleta para os Jogos Olímpicos, Murilo Sartori. Estamos falando de Fábio Cremonês, diretamente de Americana. Fábio, muito obrigado por estar aqui conosco, disponibilizar seu tempo. É uma honra, um prazer aí falar um pouquinho da sua trajetória, de tudo que você vem construindo para a natação, né? Porque tudo isso só vem contribuir para o nosso esporte que a gente tanto ama. Obrigado. Obrigado, Danilo. Obrigado, Bia, pelo convite aí, por estar compartilhando com vocês aí um pouquinho da trajetória, contar um pouquinho aí da nossa experiência com natação. Show! Cara, só para a gente entender aí, porque quem vive a natação do jeito que a gente vive, eu posso falar isso porque a gente vive muito parecido, por que começou essa história com a natação ali, desde quando você começou a nadar? Como que foi a sua relação inicial com a natação? Eu comecei em Jaboticabal, né? Minha família é de Jaboticabal, eu comecei natação. Na verdade, eu não sei dizer por que minha mãe colocou, talvez, nunca perguntei também, talvez seja mais pela sobrevivência, né? De você estar num esporte, saber. Quando eu era criança, fiz, cara, quase muitos esportes, né? Capoeira, natação, futebol, basquete, tênis. Então, eu acredito que meus pais me colocaram no esporte mesmo para ter essa educação esportiva, né? E saúde. E talvez a natação mais pela sobrevivência mesmo, assim, na água, que a gente acredita que seja muito importante, né? E eu comecei em Jaboticabal, na Academia Quatro Estilos. Na época, quem era o treinador, né, é hoje o presidente da FAP, né, que é o Marcelo Biasoli. E lá tinha uma equipe muito forte, cara, na época, né? Uma academia que respirava muito natação, né? Os donos da academia eram pais de uma atleta, Daisy, né, Arruda, que foi uma atleta até de destaque, né, nacional aí. Então, eles abriam a porta da academia e, na época, muita gente lá de Jaboticabal, que estava no nosso ciclo de amizade na escola, nadava. Então, eu comecei lá na Quatro Estilos, né, nadei ali de pré-mirim até juvenil. E aí, de lá, eu fui para o Corinthians, né? Fiquei aí de 2005 até 2010 lá no Corinthians, né? Então, comecei ali como atleta em Jaboticabal. Antes da gente começar a gravar, eu estava olhando o ranking do Corinthians, que foi até meu irmão que fez, né? O Caio, que conhece ele. E você está no top 10 ali das provas de livre, né? No 100, 200 livre. Então, assim, eu não sei se o pessoal mais novo, assim, que te conhece como treinador, sabe, mas você nadava bem, né? Então, acho que uns 50 de 200 livre, 50 ali de baixo de 100 livre. Então, você teve um destaque aí na natação, né? Em Jaboticabal, né, a gente começou ali, né, como eu falei, na Quatro Estilos, e depois o Marcelo, ele virou proprietário até de uma academia que chamava Cardiofísico, né, e ele construiu uma piscina de 25, né, teve alguns campeonatos paulistas de categoria nessa academia, né. E na época, até por conta do tempo que a gente tinha de treino, né, era uma academia, então tinha que priorizar mesmo os alunos, né? Então tinha as equipes, né, petis, mirim, infantil, juvenil, e o treino era um pouco mais curto e talvez mais direcionado para as provas de velocidade, né? Então
na minha época de base, ali até juvenil, eu sempre nadei 50 e 100 livre, né? Tive alguns resultados legais, assim, de medalha em brasileiro, 50, 100 livre, né? Eu tenho até uma geração meio forte, assim, que era de 87, né? Que era o César, o Nicolas, o Thales, o França, né? Tudo dessa época. Né? Então, eu sempre tive ali o Cielo como adversário, né? O César como adversário ali, mesmo uma inspiração, né? Que foi passando. E aí, depois, indo para o Corinthians, até pelo trabalho do Corinthians, né? Um trabalho mais de base, né? De volume, aeróbico, eu acabei me especializando até na prova de 200, né? Que eu tive os melhores resultados, né? Que foi a final, né? No troféu Maria Lenk, né? Ficando ali entre os 8 no Maria Lenk. E aí acabei migrando mais para o 200, deixei os 50 de lado, então foi 100, 200 livre, né? E como que foi essa tua ida para o Corinthians? Você foi para treinar mesmo para São Paulo, né? Isso, eu fui quando ao final do Juvenil 2, né? O Marcelo já era proprietário lá da Cardiofísico, né? E aí a grande maioria daquela turma, né, que começou lá na Quatro Estilos, foi para Cardiofísico depois, foi parando, né? Lá no interior, quando você chega ali na categoria juvenil, ou você acaba indo para um clube maior, ou você acaba indo estudar, né? E como eu tinha alguns bons resultados, né, na época o Marcelo conversou com meus pais e falou: olha, aqui eu não vou conseguir te dar muito mais coisas, né, de treino, até de atenção, para você continuar evoluindo. E ele sempre foi muito categórico em falar assim: eu não sei se você, por exemplo, Fábio, né, falava para alguns atletas que tinha na época, se você vai chegar numa Olimpíada, no Mundial, não sei, mas você precisa tirar o estudo do esporte, no mínimo, né? E o que você precisa é ir para um clube talvez maior, né, e tentar estudar, continuar nadando o que você gosta, você tem bons resultados, e aí deixar as coisas acontecer natural. Então, chegou no Juvenil 2, ele mesmo entrou em contato na época com Pinheiros, Unisanta e Corinthians, né? E deu certo de ir para o Corinthians, né? E aí eu fui em 2005 para lá, né? Então, foi uma transição meio natural, assim, de dar um passo, uma continuidade na natação e tentar algo a mais, né? A gente sabe que a saída em 2005 no Corinthians foi um momento até de transição do próprio Corinthians com o Carlão, que já passou aqui junto conosco, é amigo nosso, né? Enfim, e ele até no podcast que a gente fez com o Carlão ano passado, ele cita você, né? Como uma parte da geração ali que trabalhou muito com ele, e eu sei que vocês são próximos, têm amizade, ele gosta demais de você, né? E como que foi essa ida para o Corinthians? Porque saiu aquele garoto, né, destemido ali do interior para encarar a maior cidade do país, né, num clube grande, com um programa novo, né? Como que foi essa transição aí, né? Danilo, tem uma história engraçada, assim, né? Porque tu imagina um garoto ali do interior, né? Indo para a capital, e o grande mudança também foi no tipo de treinamento, né? No volume, até na dimensão que é o Corinthians. Quando, em 2005, o Corinthians estava passando por uma transição, né? Que era o Bezerra estava saindo, né? Na época era o Carlinhos, que era o head coach. Ele ficou uma temporada, né? 2005 até o final de 2005. E aí depois teve a transição, né, pro Carlão, né, a partir de 2006. E na época houve um divisor de águas ali no Corinthians, né, porque o departamento ali estava bem derrubado, assim, né, tanto fisicamente como estruturalmente, assim, né. E aí com a saída ali do Carlinhos, a entrada do Carlão, houve uma reestruturação e talvez o meu grupo ali que estava na época, que era eu, o Maceió, que é o Lucas Fragoso, o Paulo Augusto, essa turma, o Gustavo Borges, né? Foi a turma que saiu ali daquele... E era uma turma de muita qualidade, né? Que saiu ali, como a gente chamava, numa várzea e começou a ficar um pouquinho mais profissional, criar um caráter maior. Tanto que o clube foi crescendo ali nessa época, até chegar ali em 2011, 2012, que já disputava ali até Maria Lenk,
né? E meu início ali teve uma história muito engraçada, cara. Primeiro que o meu primeiro treino, eu lembro até hoje, meu primeiro treino no Corinthians ali, era 1 de 4.000 na longa, né, cara? 1 de 4.000 na longa. E a piscina estava meio fria naquele dia, assim, me deu uma cãibra no pescoço, cara. Eu fiquei 2 dias, assim, com o pescoço tudo travado, né? E aí, naquele dia, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, brother? E ainda, eu fui para lá e eu não morava no alojamento, né? Foi oferecido para ficar no alojamento, na época, ali debaixo da arquibancada. E aí, poxa, cara, eu não vou ficar aí. E aí eu fui morar na época com um garoto que ele tinha acabado de parar de nadar no Corinthians, é o Guilherme Fresarim, né? O pessoal chamava ele de Urso. E aí eu fui morar com ele, morava na Consolação. Cara, só que era uma viagem que eu tinha que fazer, eu tinha que pegar o metrô, acordar muito cedo, pegar o metrô, ia chegar no carrão, descer a pé, ou pegar um táxi, ou fazer alguma coisa. Tinha que sair super cedo, ficar o dia inteiro no clube, né? Porque tinha dobra e voltar à noite. Eu fiz isso uma semana. Na sexta, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, ó, desculpa, não é isso que eu quero. Essa vida aqui não é para mim, não vou conseguir. De sábado, por exemplo, o treino que era 6 da manhã, eu tinha que acordar às 4 para chegar no clube às 6, né? E voltei para casa nessa primeira semana. Falei para o Carlinhos, obrigado pela oportunidade aí, não vou ficar, vou embora. Não sei o que eu vou fazer da minha vida. E aí, só que eu voltei na sexta mesmo para Jaboticabal, conversei com meus pais no sábado, eu falei, cara, me bateu um arrependimento. Conversei com meus pais novamente e falei, olha, eu quero voltar, mas eu quero voltar para ficar no clube, no alojamento. Meu pai, se é isso que você quer, vai embora. Né? Aí eu fui para ficar no alojamento. E fui e fiquei, cara. Fiquei e fui um dos caras ali do alojamento, ali, um dos sobreviventes do alojamento lá do Corinthians, né? Que legal essa história. O PA, que hoje é o head coach lá, ele também morou ali um tempo, né? Não sei se foi... Morou, a gente morou junto lá 1 ano, né? 2005 inteiro, assim. O Lucas, né? O Maceió, que a gente chama, né? Também. E como que era? Cara, era assim, ao mesmo tempo que era, para mim, foi muito legal, assim, né? Porque, como eu disse, eu vim do interior e eu gostava muito da natação, gostava de estar com os caras ali. Eu via esses caras, né, nadando, o Paulo Augusto, o Gustavo, os irmãos Zop, né? O Paulo Ramiro, cara, que era um cara que nadava muito bem ali as provas curtas, né? Então, cara, viver aquele ambiente ali de atleta era muito legal, né? E sair de casa, assim, cara, eu amava, assim, cara, ter minhas coisas, minha responsabilidade, de não depender do meu pai toda hora fazendo as coisas. Então, eu gostava daquilo lá. Mas, em contrapartida, a vida no alojamento era punk, assim, né? A vida no alojamento ali, a gente morava na época, era 3 quartos ali, chegou a morar em 12, 13 atletas ali, um banheiro bem acanhado, assim, cara, mas, pô, a gente tirava de letra ali, hoje ele tem muita história engraçada ali dali, né? Super crescimento, assim, né? De vida mesmo, né? Deve ter aprendido muita coisa. E até legal, assim, Bia, porque hoje, né, o Danilo sabe ali que trabalha com a categoria de base, né? Hoje os atletas, a gente até brinca assim que eles são muito Nutelas perto do que a gente passou, né, cara? Então, às vezes a gente vai conversar com pai, mãe, até os atletas mesmo, assim, a gente fica abismado assim com a proteção que tem hoje, assim, né? E o que a gente passou, né? Mas são momentos diferentes também, né? São épocas diferentes, né? Situações diferentes, assim, né? Mas tenho certeza absoluta que aquilo lá me engrandeceu muito como pessoa, assim, amadurecimento, né? Agora, a parte do treino, aí você conseguiu se adaptar, porque ainda era o Carlinhos, então eram esses treinos meio 1 de 4.000, continuou meio nesse esquema, ou ele conseguiu dar uma ajustada para você? Continuou, na verdade, né? E não tinha, nessa época não tinha muito mais especificidade, né? Era uma coisa global para todo mundo, né? Dobra todo dia, não lembro se tinha dia off, assim, era de segunda a sexta e 2 treinos, sábado treino de manhã, né? E eram treinos assim muito com caráter aeróbico, né? Muito rodado, muito progressivo, muita exaustão, né? Mas depois, né, que eu voltei, depois dessa semana, depois que eu voltei, eu falei para mim mesmo, eu vou enfiar a cara na água, eu vou ver até onde que vai isso aqui, né?
E aí comecei a me dar muito bem, comecei a me adaptar bem ao treinamento, né? Tanto que depois de um tempo, certo tempo, eu já estava muito bem adaptado e aquilo começou a fazer bem para mim, somente para o 100 livre, e eu fui descobrindo o 200, né? Fui aprendendo a nadar, então foi meio natural depois, né? Porque eu acredito até que para os atletas hoje em dia, né? A gente fala muito velô, fundo, meio fundo, mas o atleta tem que acreditar naquilo que ele está fazendo, né? Tem que pagar o preço, né? Porque não adianta, né? O atleta, eu sou fundista, mas ele tem dúvida, cara, não vai dar certo, né? Então, acreditar foi importante naquele momento, né? Você está falando, eu lembro, porque eu nadei com o Bezerra em 2000, 2001, o Carlinhos era polo na época, É. e aí era a dobra todo dia, eram 11 treinos por semana para sempre, só tirava no polimento. E aí acho que ficou um resquício ali. Agora sim, me fala uma ou duas competições que você teve que marcou você como nadador, assim, que, tipo, você fala assim, puta, essa foi a competição da minha vida, a prova, assim, uma ou duas aí que te marcaram muito. Até citar três, Danilo, assim, que é muito, muito marcante. Uma foi ainda em Jabuticabal, né, que foi um campeonato brasileiro juvenil, foi juvenil 1, que foi a primeira medalha minha de brasileiro de categoria individual, né? Foi um 50 livre, foi no Álvares Cabral. E até tem uma história engraçada que a gente conta, assim, que na época o balizamento ali do Álvares Cabral é entre os banheiros ali, né? Aquele localzinho. E eu classifiquei 50 livre, né, cara? Raia 5. Falei, puta, meu, é uma oportunidade de pegar medalha, né? Minha primeira medalha no interior é uma coisa muito legal, assim. Cheguei no balizamento e falei, ó, vou fazer o seguinte, eu vou por eliminação. Chegou o cielo, falei, opa, esse aqui eu acho que não dá. Beleza, sobra o segundo. Aí foi chegando a galera, chegou um garoto com uma bermuda na cintura. Eu falei, pô, esse eu não vou perder. Beleza, eliminei. Aí chegou um cara, pô, com uma mochilinha e tal. Falei, puta, esse eu não vou perder. Aí chegou um outro com a touca do Superman. Eu falei, puta, esse cara com a touca eu não vou perder. Aí fui eliminando, pô, me dá medalha. Aí, no meio da prova, cara, saiu. Eu tava na raia 5, o Cielo aqui, o César na raia 4 e a touca do Superman na 6. E aí, no meio da prova, cara, foi muito lúcido. Eu via, até hoje, cara, eu lembro, meio que no meio da prova dos 50 livre, eu via só a perna do César do meu lado esquerdo e do meu lado direito, eu via a touca do Superman, cara. E eu via a touca crescendo na prova. E talvez aquela touca e a eliminação me fez ganhar aquela medalha, porque eu tirei força, cara, não sei da onde, para ganhar do Superman, né? E aí bati segundo lugar, né? A outra competição que me marcou muito também foi o Maria Lenk 2009, né? Foi minha primeira final absoluto, né? Que foi a época lá dos trajes, cara. Foi muito legal também, porque foi um baita sofrimento, primeiro para conseguir o Jacket, né? Na época eu lembro que eu comprei do Diogo Iabi, cara, ele trouxe um monte da Itália, liguei para esse cara aí umas 800 vezes para ele não esquecer do meu traje. Peguei, primeira prova 50 livre. Na época foi o Maceió me ajudar a colocar o traje e o Felipe Nobre, outro menino que nadava borboleta na época lá no Corinthians, nadava muito bem. E a gente, cara, me ajuda a colocar 50 livre, colocando. Chegou no joelho, galera, tá ao contrário, tira, não vai dar tempo, vou perder a prova. Cara, teve que tirar de novo. Eu lembro que eu saí tudo suado, correndo, e quase perdi a prova. Mas aquela competição me marcou porque eu nadei muito bem, assim, né? Tanto a eliminatória, final, revezamento, né? E lembro até hoje que é uma competição que me traz muita alegria. E uma outra competição também que foi muito legal, mas também é uma história que eu conto até hoje para os meus atletas, né, cara, que foi o Finkel de 2009. Depois que eu peguei a final A, eu falei, cara, eu vou treinar a minha vida toda que eu posso para pegar uma medalha no absoluto. E fiz, né, o Maria Lenk, que é em abril, maio, e o Finkel ali em setembro, né, cara, eu treinei muito bem, né, fiz treinos muito bons, muito bom mesmo. E meu sonho na época era fazer um 49 ou pegar uma medalha no absoluto. No Finkel,
fiquei em terceiro na eliminatória, né? Na raia 4, o Rodrigo Castro. Na raia 5, poxa, não vou lembrar quem era. Aí, na época, o brasileiro, né, absoluto, era eliminatória à tarde, a final no outro dia de manhã. Bom, classifiquei em terceiro, falei, beleza, vamos embora. Fui embora pro hotel. E, cara, quem disse que eu conseguia dormir? Cara, eu passei a noite em claro assim, ó. Não, mas e se eu passar um pouquinho melhor, voltar? E se eu for? Eu, na época, classifiquei com 50-30, né? E aí fiquei a noite inteira, cara. E lembro que na raia 8, a raia 1, era o Lucas Salato. Eu falei, nossa, o Salato tem melhor, mas isso... Cara, resumindo, não dormi. Acordei, tomei café, pilhadaço, fui para a prova. Fiz primeiro erro, não dormi, não relaxei, não consegui me concentrar da maneira certa. Segundo erro, eu quis mudar no dia estratégia. Normalmente eu passava 54 para voltar a 56, né? E aí eu falei, vou passar mais forte. Eu passei 53 sem dormir, com café até no teto. O que aconteceu? Eu nem lembro do último 50. Eu lembro que tem um vídeo, se colocar no YouTube, colocar Fink, o Armando está do meu lado, o Armando passa, você vai achar assim, cara, é um mirim e o Armando passando, que eu travei de uma forma, cara, histórica. Eu fiquei em sétimo, e aquilo guardo até hoje, essa frustração, cara. Então, são 3 competições, assim, que me marcam muito, que eu lembro até hoje, assim, né? Tenso. É. E agora, sim, ter uma prata com Cielo em primeiro no brasileiro, essa foto aí é para poucos, hein? Você tem a foto desse pódio aí? Bia, eu nem tenho, porque na época eu não tinha máquina, não tinha nada, assim, eu não tenho foto, não tenho nada, assim. A coisa eu tenho a medalha e a recordação e o resultado na internet, né? Mas Tá valendo. depois, assim, você fala assim, pô, é quase um ouro, né? Por Sim. pegar para analisar, assim. Não, muito legal. E você já chegou a ganhar dele alguma vez, quando vocês competiam mais novos? Só uma, né? Só uma, que foi um campeonato paulista. Na época foi lá no Ibirapuera, né? Foi um sem livre, cara, e ainda ele estava voltando de Albro, né? Ele nadou de sunga ainda na época, mas eu ganhei, tá? Eu ganhei, bati na frente, fui até convocado para Anápolis, mas ganhei. Foi a última vez. Eu tenho foto, tá? Isso daí eu tenho foto, mas foi a única vez que eu lembro, assim. Muito legal, não assim, mesmo sendo uma vez só, eu acho que deve ser demais, assim, ter um ouro, né? Legal. Legal. Bom, muito bom. E aí, você estava ali vivendo um momento de de atleta de alto rendimento no Brasil, tendo bons resultados, né? Como que foi a transição ali? Tipo, vou virar treinador? Você já pensava quando você ia parar? O que você ia fazer? Você já tinha essa ideia? Danilo, na verdade, o ser treinador, para mim, foi meio que ao acaso, né? Por quê? Em 2009, eu tinha formado, né, em administração. Né? Eu formei, a minha primeira formação foi administração. Na época, eu não me via sendo treinador, mas eu sempre fui um amante, cara. Eu sei tudo, assim, cara, de assistir, ver vídeo, cara, até hoje. Minha esposa até às vezes fica brava que eu fico vendo no YouTube. Cara, eu gosto muito de natação, pesquiso, leio, estudo, né? Amo natação, mas na época eu não me via, cara, fazendo aquilo, né, como meios de vida, né? E aí 2009 foi a melhor época. 2010, cara, eu não tive bons resultados assim, né? Não tive bons resultados, e aí eu comecei nessa época a me questionar muito. Eu já namorava a Mariana, né? Ela tinha parado de nadar, ela é nadadora também. Ela veio para Americana, ela voltou para Americana com a família dela aqui de Americana, né? A gente namorava ali à distância, ela já era formada em educação física e já trabalhava aqui em Americana, na verdade no Guarani, né? Com educação física. E em 2009, eu tinha que ter feito estágio, né, na área de administração. E eu não fiz, porque o treino era integral, praticamente, né? Estava na minha melhor época. Eu falei, cara, eu não vou parar de nadar para fazer estágio ou fazer um período só, porque é estágio que eu estou na minha melhor época. Só que aí, em 2010, eu não estava fazendo só inglês, né?
não fiz estágio, tinha acabado de formar, falei, pô, vou continuar nadando. Só que aí comecei os meus questionamentos, cara, o que eu vou fazer daqui para frente, né? Como que eu vou sobreviver? E aí já estava namorando sério, né? E aí, cara, na minha cabeça, do nada, assim, começou uma transição. Poxa, formar família, ser um homem de família, o que eu vou fazer? O que eu ganho aqui no clube como nadador, eu gasto com suplemento e tudo mais, como que eu vou fazer isso aí? E aí, ao final de 2010, cara, eu decidi parar de nadar, né? Na época eu conversei bastante com o Carlão sobre isso daí, ele me aconselhou bastante. E aí eu decidi ir para Americana, né? Para ficar junto da Mariana. E aí eu decidi, poxa, eu vou procurar emprego na área administrativa, né? Vou entrar de cabeça nisso aí. Só que como eu era carteira branca e conhecia muita pouca gente americana na época, passou janeiro, nada, fevereiro, nada, março, nada. Eu falei, cara, que merda, né? O que eu vou fazer? E aí, na época, aqui na natação, chamava Rio Branco, né, Esporte Clube, tinha um diretor, ele falou assim, pô, Fábio, por que você não fica nadando aqui com a equipe, né? Você vai servir como um espelho, uma motivação aqui com o time, você nada os jogos regionais, jogos abertos, eu pago uma graninha para você aí, e à noite tinha uma turma social, né? Tinha um professor que passava um treino, né? A galera fazia, mas era mais social, vinha bastante gente, mais para fazer uma atividade aqui. Só que ele falou, para você fazer isso aí, você precisa fazer a faculdade, educação física, não pode ficar na borda aqui, ajudando, e não ter uma faculdade. Aí eu pensei, cara, eu falei, quer saber? Eu vou cair de cabeça, cara, nisso aí. Comecei educação física, treinei aqui com o time, né? E fiquei ajudando à noite ali, né? Dando uma força ali pro professor, né? E tudo mais. E aí, no meio do ano, né? Na época, quem era o treinador aqui era o Danilo Glasser, né? Que é medalhista paralímpico, né? E ele absorveu todas as equipes, né, cara? Desde o mirim ao júnior, nadava junto. E aí, conversando, né? Esse mesmo diretor falou assim, poxa, né, no meio para o final do ano, pô, você não quer ficar com os mirins, né? Dar uma desafogada aqui do Danilo, né? E você dar uma força. Eu falei, claro, né? Gostaria muito. E aí foi quando eu entrei, né? Comecei ali com o mirim, né? Um foi aprendendo com o outro ali, né? Tanto eu quanto eles também. Tentei trazer um pouco dessa filosofia do Corinthians também, né? Para dentro da equipe. E a coisa foi acontecendo natural, cara. Formei, né? Depois eu comecei ali a competir, a gente foi indo, tendo alguns resultados, formei, né? E aí a coisa foi embora, né? Eu fiz 2011, 12, 13 ali a faculdade, formei ali final de 2013, né? Na verdade, meio de 2014, né? E aí foi onde a coisa foi acontecendo, né, cara? E você se identificou rapidamente com a posição de liderança do treinador, o dar o treino, né? Porque você estava começando meio do zero, usou com certeza a sua experiência como atleta, por onde você passou, né? Porque é sempre assim que a gente acaba fazendo, né? Mas você já se identificou e aí você falou, não, é isso que eu quero, né? Em qual foi esse momento? Cara, a partir do momento que eu comecei, né, ali, principalmente o meio do ano de 2011, ali, agosto, né? Aquilo, cara, deu um estalo e que ela começou a acontecer natural, aquilo foi me preenchendo, cara, é isso, vamos, fui entrando de cabeça, quando eu vi, eu estava totalmente envolvido e percebi que é aquilo que eu queria para mim, né? Ser um treinador, ser um educador, né? Trabalhar com o ensinamento, com a performance, né? E aquilo foi despertando, foi indo, cara, e, sabe, meio que caiu e foi embora, entendeu? Não, legal pra caramba. E assim, até para os nossos ouvintes entenderem, a Mari também foi uma baita nadadora, então a vida deles é uma vida completamente aquática, né? E eu não lembro, né? Eu lembro de vocês ali, eu já era treinador fazia muito tempo, mas eu não lembro exatamente em qual momento foi que a Mari entrou com você ali, porque você falou que no começo ela estava no Guarani, trabalhando com outras coisas,
né? Quando que foi que vocês formaram ali e assumiram de vez o programa, a gestão ali toda da natação de Americana, que era Rio Branco, e aí acabou mudando, enfim, mas sempre foi por vocês? Até é importante frisar, Danilo, assim, até para os ouvintes, assim, principalmente a galera que está começando como treinador ou que almeja ser treinador, né? Até teve algumas pessoas, né, que vieram, por exemplo, estagiar aqui com a gente, pedir estágio, né? E aí no final a pessoa pergunta: e quanto que tá o estágio? Eu vou ganhar quanto? Cara, na época que eu comecei, praticamente eu tive quase 1 ano e meio ganhando R$ 500, né? Na época, essa época 2011, aí 2012, né? Eu já me questionei muito, cara, assim, era isso mesmo, tal. Mas o amor, né, cara? Você como treinador sabe, cara, que não é uma profissão fácil, né? Eu até costumo falar assim que, por exemplo, talvez a única profissão que a gente não trabalha só 8 horas, né? Trabalha até muito mais, né? No planejamento, no dia a dia, atender os pais, planejar. A nossa cabeça talvez não para nunca, né? De fazer as coisas, né, cara? E a Mari, ela trabalhou no Guarani, né? Ali talvez em 2011, 2012, eu acredito que a partir de 2013 ela já integrava ali o Guarani, foi acabando, né, cara, praticamente ali o projeto, né, muito pela condição financeira, o clube é muito difícil ali também de manter as portas abertas ali para o competitivo. E aí ela deixou o Guarani e foi para a Americana. Esse mesmo diretor deu oportunidade para ela lá. E aí, na época, eu estava com o pessoalzinho Mirim Petis, ela entrou, né, mais para ficar com o pessoal ali do infantil e juvenil, junto com o Danilo na época, né? E aí a coisa foi acontecendo e era Rio Branco. E, se eu não me engano, a partir de 2015, né, a gente teve um divisor de águas lá em Americana, né, que foi... a gente era uma equipe totalmente da prefeitura, né? E aí, a partir de 2015, o prefeito ele foi cassado, né? O prefeito, na época, ele foi cassado, ele foi afastado, e entrou um outro prefeito que ele é mais um gestor, né? Ele era empresário, gestor, e aí praticamente, cara, a área esportiva, ela zero verba, né? Pô, o cara entrou, eu preciso ajeitar a parte financeira da coisa e zero verba para o esporte. Aí só sobreviveu praticamente no esporte as equipes que tinham associações, né? Até para garimpar um pouquinho de verba e manter as 10 instalações esportivas, né, da prefeitura, e para manter a parte competitiva e professores. Aí foi onde a gente montou a Associação de Natação Americanense, né, em 2015, e aí a gente deixou de Rio Branco, até porque não tinha nenhum vínculo, nada, né, Rio Branco Esporte Clube, e aí a gente criou aí a Natação Americana a partir do final de 2015, e aí a partir de 2016 nasceu aí praticamente a Natação Americana, né? E aí eu coordenando o projeto, né, com a Mariana, a gente tinha o Giovanni, né, que começou também aí, que hoje ele é preparador lá do SESI, né? E aí praticamente começou com a gente, né? Depois aí a gente incorporou mais um treinador, que foi o Pedro, que está até hoje, que era ex-atleta. O Giovanni saiu, né, que não falei, foi para o SESI, e hoje tem a Dani, né, que é uma outra professora. E hoje a gente tem 4 professores trabalhando aqui no projeto, né? Tem a Mari, né, que fica no Petis e Mirim, junto com a Dani, e eu fico ali com o infantil, juvenil e júnior, junto com o Pedro, né? E o Pedro também é responsável pela parte fora d'água, né? Então, assim, a gente se divide bastante ali, né? Bem puxado, assim, né? Para conseguir dar conta aí da turma toda aí. Eu acompanhei ali, basicamente, o crescimento da natação de vocês, e aí eu vou até dar um relato aqui, né? A gente fala muito, né? A gente vai chegar nesse ponto, não tem como não falar do Murilo, né? Tipo, impossível isso não acontecer, porque faz parte da história e é uma coroação de um grande trabalho, e é esse o relato que eu quero dar, né? Eu, enquanto treinador, olhava ali, tinha meus atletas nadando contra
os seus atletas de todas as categorias, mas desde sempre, eu sempre vi uma natação muito bem feita, né? A gente sabe que a natação de Americana não é um time igual o Corinthians, o Pinheiros, ou até o próprio SESI, que chega com 200 atletas, mas sempre chegou com atletas, e eu olhava a galera nadando e eu falava assim, cara, essa galera nada bem, eles nadavam bem tecnicamente, nadavam bem taticamente, né? E aí a gente pode falar do Murilo e de tantos outros, né? Olhava a molecada nadando 400 livre no petizinho, 800 livre, os moleques dobravam a prova, bloqueava a saída de virada, a natação é bonita, dá gosto de ver, não era só faz tempo bom, fazia tempo bom nadando bem. Então aqui, estou publicamente parabenizando todo esse seu trabalho, obrigado. né? E reconhecendo de coração mesmo, cara. E assim, você sempre teve essa busca da excelência e hoje você está realizando o sonho olímpico, né? Isso já veio lá de trás? Quando que isso virou realidade? Que você falou assim, cara, é isso que eu quero e vai dar. Em relação ao time, assim, até vem um pouco de mim e da minha experiência como atleta, né? Eu sempre fui um atleta teimoso, cara, assim. Eu tinha um defeito que você pode até perguntar para o Carlão, ele vai rir, vai ficar até nervoso. Eu respirava, cara, para entrar, quase, cara, duas vezes para entrar na parede e respirava para sair, cara. E todos os treinadores do Corinthians, cara, falavam para mim, Fábio, para com isso daí, cara, isso aí é muito feio até. Até teve uma situação que o Ricardo Sintra, na época ele treinava a Poliana lá no Corinthians, ele me chamou de lado, cara, ele falou assim, Fábio, eu tenho vergonha de olhar para você fazendo isso, cara. Você é um cara que nada brasileiro absoluto e respira 2 vezes para entrar numa borda. Só, cara, sabe o que acontecia? Todo treino, todo começo de ano, eu chegava no treino e falava, eu vou fazer certo, eu não vou respirar, eu vou sair de borda, perfeito. Cara, e começava. Perfeito. Tá. Aí começava a série. Vou dar um exemplo. 6 de 100 a 2. Pô, 6 de 100 a 2, a cada um 20, eu tenho que fazer ali um 7, um 6. Fazia o primeiro bonitinho, um 9. Caramba, cara, que coisa. Aí fazia o segundo, um 9. Aí no terceiro eu falei, quer saber? Eu vou respirar, um 5. Cara, eu tô fazendo um 5 respirando, não vou parar mais. E fazia assim. E aí, hoje, eu paro e penso e falo assim, cara, será que se eu não tivesse feito tudo certinho lá atrás, eu não poderia ter um resultado melhor? Só que esse será não volta mais, né, cara? E isso machuca a gente. E eu passo isso para os atletas e para o nosso time, para que todo mundo que acabar o ciclo ou vai parar, ou vai para um outro clube, ou vai para uma universidade, não tem essa sensação, né? E uma coisa que a gente fala muito aqui, por exemplo, que a primeira coisa que o atleta tem que saber, por exemplo, saída de borda, submerso. Toda a prova, cara, dos 50 ao 1.500, tem submerso, tem saída de borda, né? Então, o garoto, ele não pode querer chegar do outro lado rápido sem sair primeiro de borda, né? Então, a gente bate muito na tecla aqui de um padrão, né? O nosso padrão é esse. Então, a gente até procura meio que ter um padrão, desde lá do Mirim Petis até o Júnior, né? Para que eu não precise ensinar o atleta, por exemplo, uma estratégia de prova lá no Júnior, ele tem que saber nadar a prova. E depois, né, ele vai se adequar à característica dele, que tem aquele atleta que tem que passar mais forte ou não, né? Então, basicamente é isso, assim, né, que a gente pensa, assim. E quanto ao Murilo, cara, e o sonho olímpico, ele foi muito natural, assim, Danilo. Ele foi acontecendo muito ano a ano. Se eu te falar que a gente projetou isso lá atrás, cara, eu estou mentindo, porque foi acontecendo muito natural. E, na verdade, talvez a primeira vez que, na minha cabeça, isso tornou acendeu uma chama, talvez foi no final de 2018, quando o Murilo ganhou o brasileiro lá, que ele fez 1,48,9. E aí, na época, o Cordani colocou no Twitter que o Murilo tinha feito 1,48,9, será que não seria um nome para um 4 por 200? Aí falei, poxa,
né? Pô, 4:48, tá sexto tempo, ali 1:48, nadando bem. E naquela época, puta, um bom tempo, assim. Eu falei, poxa, vamos, pô, e aí, né, cara? Vamos ver. E aí, Li, ainda não falava muito para ele, não queria criar muito essa expectativa, mas, pô, já tinha isso daí em mente lá na frente. A coisa foi acontecendo, mas foi muito natural, né, cara? E aí, o que, na verdade, assim, na trajetória até do Murilo, né, a gente vai acabar falando, houve muitas situações, assim, né, cara, que me motivou, não só a mim, mas como o time, né, cara? Que, por exemplo, assim, para a gente aqui no interior, quando a gente tem um atleta muito bom, a gente está matando esse atleta, a gente está dando muito treino, né, cara? E não, na verdade. Né? E o Murilo sempre foi muito natural, a coisa foi acontecendo muito natural com ele, assim, né? Não, porque o Murilo, assim, putz, eu comparo assim, Lucas Salata na época dele, todo mundo parava para assistir, o Brandon teve também, e aí veio o Murilo, né? Aquele cara que aparece um em cada geração. Então, sempre foi muito bom. Eu queria que você contasse pra gente como é treinar ele, né? Como é que ele é treinando? Ele é um cara que curte treinar, treina bem. Conta um pouquinho disso pra gente. Aliás, esse episódio vai ao ar uma semana antes da Olimpíada começar, né? Então vai ser legal, acho que o pessoal ouvir isso e depois assistir. Legal. Então, bacana. Então, Bia, ele sempre... ele não treina excepcionalmente. Você fala assim, poxa, ele tem um cara que uma perna muito forte, ou um ritmo muito forte, mas ele sempre foi um atleta muito consciente no treinamento, né? Então, ele é um cara que até hoje, se é A1, ele vai fazer o A1. Se é A2, ele vai fazer o A2. Ele não vai, por exemplo, no A2, eu tô bem, vou nadar um pouquinho melhor. Né? Ele sempre, desde as categorias lá de trás, ele sempre foi muito consciente nos ritmos, a hora que tinha que fazer a força, a hora que tinha que manter a técnica. Então, ele sempre se destacou muito por isso. Não destacou por treinar muito bem, fazer boas metas. Ele sempre treinou bem, é, né? Um nadador que treina muito bem. Né? É difícil ele treinar mal, eu ter que chamar atenção. Né? Às vezes que ele treinou mal é muito por conta de talvez um problema de saúde, né? Alguma coisa de estar doente ou alguma dor, né? Mas eu nunca tive que, assim, poxa, chamar a atenção dele por conta disso. Né? Então, ele foi muito consciente, tanto que ele vai fazer, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma série de RA. Ele começa com 58, um exemplo, e vai até o fim com 58. Eu fico até bravo, cara. Eu falei, não, você precisa de mais, cara, você precisa tentar algo a mais, nem que se for morrer no final, mas ele é muito, muito, muito constante. E a prova dele é assim, né, cara? Ele é um cara muito constante, então ele sempre foi um diferencial desse. E ele foi muito maduro, até para lidar com as competições desde muito novo. Até tem uma história legal, cara, que o primeiro quimolo dele, Petit Zoom, acho que eu até cheguei a contar isso aí, eu não sabia, né? O quimolo a gente vai dormir em alojamento, leva os colchões infláveis, né? E dorme. E aí, depois que passou o primeiro quimolo, até a mãe dele me falou que antes, né, uns dias antes, 3, 4, 5 dias antes, ele pediu para a mãe dele um colchão inflável, ele né, encheu e dormiu antes, né, uns dias antes, no colchão inflável. Aí a mãe dele perguntou, pô, por que tu tá dormindo num colchão inflável? Porque tem a cama aqui, pagamos milhões aqui nessa cama para você, né? Aí falou, não, mas eu estou dormindo para acostumar, porque aí eu chego lá, não consigo dormir, né? Então eu já vou me adaptando. Então, cara, um menino que falou, pô, no Petit Zoom. Hoje, pô, a gente teve Petit Zoom aí que às vezes não sabe nem amarrar sunga, né, cara? Então, você vê a consciência dele, né? E na época, até eu cheguei a me questionar assim, falei, pô, isso não é muito precoce? E aí, quando a coisa funilar, será que ele não vai ter mais nenhum diferencial? Mas ele sempre foi assim, né, cara? Sempre se cuidou muito da parte de alimentação, muito consciente, né? Sempre que passou assim, né? Então, talvez esse foi o maior diferencial dele, até hoje, né? Essa consciência, né, de treino e consciência de cuidados e de amadurecimento nesse sentido, né? E para você, como treinador, assim, como que foi treinar um cara como ele? Porque é óbvio que você sabe que o cara é muito bom, né? Se você nadou, não tem como. Então, sempre existiu aquela coisa assim, ele é um fenômeno. Será que ele vai chegar? Será que ele vai até o absoluto, né?
rolava, acho que rola isso, eu já vi algumas competições dele e a arquibancada para e fica esse questionamento, que tem um lado legal e tem um lado meio, não sei se vai dar certo, né? Você como treinador dele, e assim, segurou ele aí, né? Ele ficou aí até classificar para a Olimpíada, isso é muito legal. Então eu queria que você contasse um pouco do seu sentimento como treinador dele. A gente, Bia, que eu comentei anteriormente, eu ouvi muito, 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 muito mesmo. Sempre que acabava uma competição, né, a gente ouvia nos bastidores assim, ele no juvenil não vai dar nada, no infantil não vai virar nada, não vai chegar no júnior, vai estourar, eu duvido que ele vai melhorar, cara. E na verdade, isso serviu muito como combustível, tá? Como motivação. E todo final de ciclo, né, de macro, eu também me questionava assim, poxa, que agora? O que eu vou fazer, cara? Eu vou dar mais treino, mais volume, vou diminuir o acada, vou treinar mais isso, ou ele está precisando disso, né? E eu sempre fui me questionando e precisei também me atualizar e até estudar muito, até para dar para ele, não só para ele, né? Lógico, para o time, mas para provar para as pessoas que tanto eu e ele poderia chegar em algum lugar a mais. Então, talvez isso serviu muito de motivação para a gente, assim, né, cara? Até hoje, né, cara? Depois que ele classificou na Olimpíada, né, a gente saiu para jantar, eu, a Mariana, que estava lá junto com a gente, os pais do Murilo, cara, e uma das coisas que a gente tocou no assunto foi realmente isso. Poxa, se a gente ouvisse o pessoal lá atrás, desde o Petis, né, sobre isso, talvez a gente não tinha chegado, mas o engraçado é que isso serviu muito como motivação de, cara, vamos, legal e tudo mais, né? E eu até hoje, né, eu faço metas com os atletas, né? Então, sempre começo de semestre, vamos chegar nisso, fazer isso. Ele sempre conseguiu bater essas metas, né? E chegar muito bem, assim, né? Os recordes, né? Eu lembro até hoje, foi uma coisa que eu lembro até hoje, que quando ele era infantil 1, uma das metas, quando ele virou infantil 1, era ir para o Chico Piscina infantil 1. Isso é uma coisa muito difícil para o masculino, né? Ir para o Chico Piscina. E aí foi acontecendo natural e chegou no Paulista, né, que foi lá no Pinheiros, né, na época, se não me engano, foi a inauguração da piscina, né, que reformou no Pinheiros lá. E eu falei para ele assim, pô, Murilo, o recorde do Salata é 1,59, cara. E aí? Aí ele olhou assim com aquela cara, falou, puta, esse cara tá viajando, né, meu? Mas ele acreditou. Tanto que ele bateu o recorde do Salata, né, recorde paulista na época. Se eu não me engano, ele fez 1,58, classificou para o Chico Piscina, né? Então a gente foi, cara, vamos passo a passo, né? E step by step mesmo, assim, agora tentar chegar nisso, vamos, poxa, colocar isso como meta, vamos buscar. Então a coisa foi acontecendo muito natural, assim. Bem legal. Uma última pergunta aqui sobre ele só. Depois do 200 livre ali na seletiva, ele deu uma entrevista para o coach e falou que não estava sendo exatamente a competição que ele imaginava. Então, o cara acabou de classificar para a primeira Olimpíada dele e deu para ver que ele queria mais, né? Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. E uma última coisa, é desesperador assistir o Murilo nadar, porque ele passa atrás ali no 400. Cara, explica pra gente. Mas ele volta, né? Eu sei que dá certo, mas conta Ainda pra bem. gente. Porque realmente dá desespero. Bia, e vou começar de trás para frente aí. Na verdade, até tem um porquê nesse negativo dele tão evidente, né? O segundo Chico Piscina dele, que foi infantil 2, né? Ele estava na época com tempo para até bater o recorde do Chico Piscina no 400, né? Se eu não me engano, 4,4 na época, não lembro direito assim. E aí ele estava com essa expectativa e ele, desde no Petis, assim, ele passava um pouco mais forte do que até hoje, assim, né? Então ele tentava arriscar mais. E nesse Chico Piscina, ele passou muito bem, só que ele nadou muito mal a volta, cara. Nadou muito mal a volta, não bateu, até não nadou tão bem. Ele ganhou, né? Mas ele não nadou tão bem. E aí, na época, eu falei, cara, puta, que coisa chata, né? Assim, falando para mim mesmo, assim, né? E aí eu comecei a me questionar, poxa, o que eu posso fazer para ele melhorar ainda mais?
E aí, pesquisando, né, estudando um pouco mais, eu falei, poxa, e se a gente poupar um pouquinho mais o início, né, cara, um nado um pouquinho mais eficiente e ter essa qualidade na volta. E a gente começou a bater muito nessa tecla de treinar negativo, de número de braçadas, de tentar nadar um pouquinho mais alongado no início, e deu muito certo, tanto que chegou em Aracaju, né, que foi o Brasileiro Infantil 2, ele fez, acho que eu me engano, 4-1, né? Ele tinha 4-7, fez 4-1, passando 2-1, voltando 2-0. E ali, pô, legal, viu, deu certo, vamos bater nessa tecla. E foi tanto que chegou no absoluto, agora desde 2019, só que isso criou um problema, porque a gente não estava conseguindo introduzir mais o início da prova, né, cara? Eu precisava dar para ele um pouquinho mais do início da prova, tanto que ficou muito evidente no Troféu Brasil, em 2019, ele fez 3,51, passando 1,54. Cara, foi assim, de nada a ver. Tanto que ele chegou, ele perdeu na batida de mão, o terceiro, ele saiu da prova muito chateado e falou, cara, passei fraco demais, cara. E aí começou a ficar evidente, principalmente quando ele era colocado à prova, né, uma situação de muita pressão, ele ia por controle. O que é o controle? Segurar o início e atacar no final, que ele tinha muita segurança nessa prova. Isso começou a ficar muito evidente. E aí, a partir de 2019, praticamente grande parte do macro foi para melhorar o início da prova dele. E aí, respondendo agora, linkando a pergunta inicial, que ele saiu da seletiva, né, não satisfeito, apesar de ter classificado, foi muito por conta disso, cara. A gente bateu muito nessa tecla da parte inicial de prova, que ele precisa passar 52, e ele passou 53,0, né? E a gente trabalhou muito para fazer um 46 na seletiva, tanto que, quando ele chegou à prova, eu olhei para o placar e vi um 47. Cara, eu nem comemorei. Eu olhei o 47, já larguei o cronômetro, falei, caramba, não acredito, um 47, caramba, não é possível. E aí eu olhei a Mariana, que estava comigo, comemorando. Eu falei, ué, o que tá comemorando? Eu vi o Murilo levantando o braço. Aí, cara, a ficha foi caindo, né, cara? Mas a minha primeira reação foi olhar um 47 e falei, não, meu. Porque para mim, um 46 era a classificação para o individual, heavy, qualquer coisa. Então, eu queria olhar no placar um 46. Quando eu vi um 47, eu fiquei muito chateado. E ele também, porque ele esperava um 46. E aí, a gente administrou aquilo lá, conversou muito, cara, e aí ficou evidente que a gente precisava fazer algo diferente. E aí foi o trabalho, né? Como ele classificou agora só para 200, né? Então a gente meio que conversei com ele, cara, vamos deixar agora o 400 totalmente de lado e vamos focar no 100, 200 livre, que eu acredito muito que isso pode te ajudar no início da prova, ganhar um pouquinho mais de força, ter um ataque maior. E aí isso culminou agora no set collie, que ele passou 24,9, né, 52,0 e um 46,8. E aí meio que, desculpa a palavra, mas eu emagreci uns 10 quilos depois do set collie. E ele também, né? Tanto que ele voltou agora, a gente conversou e falou, poxa, esse é o caminho, vamos embora, vamos acreditar. Eu acho que ele falou, cara, eu acho que dá ainda para ser melhor, descansando, trabalhando um pouquinho, acreditando agora no início, quem sabe a coisa fique mais legal ainda, né? E você acabou de falar do Seth Collin, que aí veio o 1,46, que era o objetivo um pouquinho antes, mas a gente percebe que está numa caminhada. E o Murilo, ele é um garoto jovem, ele é um menino grande aí, né, ainda. E a tendência é que ele tenha esses ganhos e essa evolução. Aí até uma pergunta aqui. Como que ele estava nesse Seth Collins para fazer? Você deu uma descansada, ele raspou, né? Como que ele foi para essa prova e saiu esse 1,46? Além da mudança do trabalho e do foco, lógico, que você já falou. Então, depois da seletiva, a gente teve 8 semanas, né, para o Seth Collie agora, né? A gente entrou agora aqui na 10ª, na verdade. O Seth Collie foi a 9ª semana, num total de 15 para os jogos, né? E a gente está na 10ª agora. Então, o que eu conversei com ele foi o seguinte: acabou a seletiva, a gente sentou, conversou, né? Dei alguns dias ali, 5 dias de folga para ele, né? E aí a gente voltou e falei, cara, o meu trabalho agora é esse. Vamos
buscar um volume até um pouquinho menor do trabalho, vamos intensificar um pouquinho o trabalho de força dentro d'água, né? E vamos ver o que dá. E aí, para o Sete Cole, eu conversei com ele, que ele acabou, né? Antes do Sete Cole, acabou, era 8 semanas ali de uma intensidade muito grande, né? A gente fez um mix ali de básico e específico 1, né? Que com um trabalho de força e transferência para o anaeróbico e ritmo de prova, né? E aí acabou, eu falei, olha, Murilo, assim que terminar ali os treinos no sábado, vou dar uma pisada no freio, né? Na segunda-feira, a gente faz 2 períodos, mas de manhã só bater uma água, à tarde um trabalhinho de velocidade. Na terça-feira, a segunda você tinha uma musculação, mas era mais uma musculação bem simples, assim, de transferência para potência. E na terça-feira, de manhã, uma sériezinha de ritmo, mas uma coisa bem básica. Chega, aquece, ativa, põe o traje, ritmo da prova, aquece e vai embora, né? E à tarde ele viajou, né? E aí, chegando lá na quarta-feira, só bateu uma água, na quinta-feira também, começa a competir na sexta. Ele nadou 200 no sábado. E eu pedi para ele raspar, né? Até porque basicamente a única competição que a gente vai ter aí para a seletiva, né? Não vai, infelizmente, não vai dar tempo de fazer mais nada. E aí eu falei, raça, cara, e se divirta, faz acontecer, use a competição como uma motivação, aproveite o ambiente, é uma competição, cara, sensacional para quem está lá, uma vibe muito top, o local é sensacional, aproveite bastante, curta. E, cara, faz tudo que está ao seu alcance para o seu sonho, né? E aí deu certo, né? Tanto que ficou bem evidente esse trabalho, que o 400 ele teve muita dificuldade no primeiro dia, 3,55, assim, até divisão, assim, bem ruim. Depois o do 100 no dia seguinte, pô, 49,7, foi a melhor marca pessoal dele de 100 também. E aí no outro dia o 200, né? Também a melhor marca. Então, poxa, eu acho que ele voltou muito confiante, assim, né? Tanto para mim também, né? É até legal a gente explicar para os ouvintes que eu perguntei do descanso, porque a gente entende que o atleta ele tem que estar ali, às vezes ele está 100%, mas ele teve tipo um certo, a gente chama meio que de semana regenerativa, não foi um Sim. polimento. Só que os atletas no alto nível e com as poucas oportunidades de competir, que por conta da pandemia, inclusive, né, eu se estivesse no mesmo lugar, ia falar, faz a mesma coisa, porque tem que performar, não adianta chegar lá na única oportunidade que tem de preparação e ficar se arrastando na água. Né? Exatamente, Leandro. Foi o que eu falei para ele, pô, tu vai sair daqui, vai lá para o outro lado do mundo, para nadar pesado, para 1,50, cara, poxa, desculpa, né? Fica aqui treinando, né? Então, foi uma semana regenerativa, né? Deu uma descansada ali, e é legal, cara, porque aí fica esse negocinho do lado falando pra gente assim que pode ser ainda melhor, né, cara? Com certeza. E serviu de teste, vocês conseguem ajustar e até para os ouvintes entenderem, né, o descanso no meio dos ciclos de treino ali dentro do macro, eles servem de supercompensação, porque o cara vai subindo os degraus da evolução. Exatamente. Né? Então, assim, não é que foi de graça só para fazer isso. O descanso também é treino, né? Aí, assim, me ocorreu aqui, a gente falou da dificuldade de competir por conta da pandemia, né? Como que foi e está sendo, não só para o Murilo, mas para a natação americana, tá conseguindo treinar, manter a equipe, porque a gente tem encontrado dificuldade em todos os lugares. Como que está sendo esse contexto para a natação americana dentro dessa pandemia sem fim que a gente vive? Então, Danilo, para o Murilo, na verdade, primeiramente, assim, a gente tem uma parceria muito boa aqui com a Secretaria de Esportes aqui, né? Que a gente usa a piscina aqui do Centro Cívico para os treinamentos, que é uma piscina aqui da prefeitura, né? Em parceria com a associação, a gente mantém a piscina, né? E quando deu a primeira parada, né, o ano passado lá, aí cancelou a seletiva, cancelou a Olimpíada, né? Ali eu até conversei com o Murilo, dei uma folga para ele ali, né, cara, de umas 3 semanas, né?
E falei para ele até desencanar de natação ali, não fazer, nem precisava nem fazer físico, nada. E aí depois a gente teve uma autorização para ele voltar aos treinos, né? Depois dessas 3 semanas. Então eu dava treino só para ele sozinho, né? Um período de manhã, e aí ele fazia um online à tarde, né? A gente manteve um tempo assim até a coisa concretizar um pouquinho mais, e até depois ter a oportunidade do Open da Europa lá de Portugal, né? Que a gente foi. Então, um pouquinho antes, a gente conseguiu já fazer 2 períodos e tudo mais. E o grupo também. A gente acabou não ficando tanto tempo, né, cara? Que aí que acontece. Aí teve a parada ali em fevereiro. E quando foi junho, eu montei um protocolo ali de entrada, saída, divisão de grupos ali, né? Então, eu não sei se você conhece aqui o Centro Cívico, ele é fechado, né? O centro estava fechado. E a gente conseguiu, com a secretaria, fazer esse esquema, né? Então, entrava, né, um grupo, nadava ali 1 hora e ia embora. Então, a gente conseguiu ali junho, julho fazer isso. E em agosto, a gente conseguiu voltar aos treinos, né? Que foi onde voltou para Laranja lá e tudo mais, né? A gente conseguiu voltar aos treinos meio que normais, assim, né? Então, a gente treinava no início ali 1 hora e fazia os online, né? Então, pelo menos a gente conseguiu manter a galera na água. E esse ano, mesma coisa, né? A gente teve uma parada ali em fevereiro, no início do ano, né? Quando fechou tudo de novo. A gente ficou 4 semanas sem a água, mas a gente fez encontros presenciais, né? A gente marcava numa praça aqui para fazer parte física juntos, né? No Mirim, depois chegava o Petis, depois fazia junto ali infantil e juvenil, o júnior também, né? Então a gente ficou 4 semanas com o time todo fora, fazendo 2 vezes na semana online e 2 vezes o presencial, numa praça lá, um funcional. E o Murilo, né? A gente conseguiu manter ele na água o tempo todo aí, até por conta da seletiva, então ele treinou normal ali, praticamente todo o tempo, né? Então, quanto a isso, tenho que agradecer ali a parceria da secretaria ali por deixar a gente treinar. Então, na pandemia em si, o Murilo parou 3 semanas, né? Serviu mais como umas férias, assim, né? E assim, eu acho que foi bem legal você falar isso, né? E como que ficou a cabeça da galera, assim? Porque o Murilo estava com um objetivo maior, ele conseguiu, como os atletas da elite, ficar numa condição melhor, né? Mas a garotada ali, vocês conseguiram manter o time emocionalmente ali? Porque eu senti essa dificuldade na pele, né? Vocês conseguiram manter num nível que vocês consideram bom diante de toda a realidade? Então, Danilo, na verdade, o grande desafio que eu senti, né, porque eu lembro que quando a gente estava parado, né, a gente teve bastante coisa assim para se atualizar, né? A gente teve lá as lives do Cafu, teve os encontros lá que vocês proporcionaram para a gente lá de São Paulo, né? Teve várias situações, e uma das coisas que a gente mais abordou foi como a gente ia voltar ao treinamento, né? Se a gente voltar num nível alto, nível baixo. Até eu lembro até hoje que teve uma live lá com o Cafu, lá do treinador lá da Espanha, da Mireia, né? Que ele falou que como a gente fez muito online, muita preparação física, os atletas voltaram no nível maior, mas para mim o que mais pesou, que a gente teve que mais talvez ficar atento, não foi nem o treino, foi a parte psicológica, cara. Eu acredito que os atletas, né, principalmente ali infantil, juvenil e júnior, eles sentiram muito mais a falta de competição, né, cara? Porque eles se motivam com competições, né, cara? Foi como motivar os atletas, né? Como a gente manter eles, pô, agora é forte, tem que fazer uma série forte. E eles, poxa, mas eu não vou nem competir, cara, eu tô aqui me matando. E aquela incerteza também, né, cara? O que vai ter, o que vai ser? Tanto que o ano passado a gente bolou um desafio aqui no time, né? Que era a gente dividir o time todo em duas equipes, né? Os gladiadores e não vou lembrar o outro nome, e tudo valia ponto, né, cara? A falta valia ponto. A gente fez ali, por exemplo, uma ação
de doação de brinquedos, né? E a equipe que mais doou brinquedo ganhou ponto, né, cara? Então, a gente fez algumas coisas assim. Aí, quando teve tomada de tempo, cada, por exemplo, melhora de marca valia 5 pontos. A equipe que fizesse o grito de guerra valia tantos pontos. Se montasse uma conta no Instagram e valia tantos pontos. Então, a gente bolou isso aí para tentar motivar a galerinha aqui, né? Mas, para mim, o que mais, assim, foi um ponto aí de muito cuidado, assim, cara, muito estresse, assim, entre aspas, foi a parte psicológica, cara, do momento, assim, entendeu? Foi muito complicado, assim, até ganhos de peso, né? Foi bem difícil, assim. A gente acabou não falando muito de treino, né? Então, eu só queria que você contasse um pouco pra gente como que é seu estilo de treinador, em quem você se inspira. Você já comentou um pouco daquela parte técnica. E uma outra pergunta, né? Você mencionou aí a frustração, não frustração, mas o quanto você ainda pensa naquele fim que você ficou em sétimo, né? E como as coisas poderiam ser diferentes. Você acha que você consegue se realizar como treinador para, suprir essas frustrações, entre aspas, que você teve como nadador? Sim, e então, como espelho, assim, para mim, como treinador, né? Na verdade, eu posso citar o Carlão, né? Que foi meu treinador aí, talvez de 2007, 2006, 2007, até eu parar, né? Então, muito do meu treino hoje tem um pouco do Carlão, né? Foi até legal que esse ano a gente teve 3 semanas junto no México, foi bem prazeroso, assim, a gente compartilhar a borda ali, a gente troca muita ideia, né? Durante os dias a gente brinca muito um com o outro, assim. Então é um espelho mesmo, assim, principalmente como administrar as coisas, até pelo que ele transformou o Corinthians, assim. E um outro treinador também que eu tenho muito espelho também é o Paulo Augusto, né, cara? Eu lembro até hoje uma fala dele quando eu estava começando, né, cara? Eu perguntava muita coisa, ele me mandou muita coisa dele para mim. E ele falava assim, cara, independente de qualquer coisa, acredite na sua filosofia, acredite naquilo que você está fazendo, né? Que é uma coisa que eu levo até hoje, assim. Acreditar no nosso processo, acreditar no nosso time, que nem o Danilo citou, né? A gente é um time hoje que não tem muitos atletas e, infelizmente, eu queria que tivesse muito mais atletas, mas financeiramente eu não consigo, né? Então, vamos priorizar a qualidade, nadar bem, né? Natação talvez nada mais é do que repetir da melhor forma todo dia, né? Então, esse é um lema que a gente tem bastante aqui. E aí, muito, né, do que a gente tenta fazer diariamente, né, com os atletas, é evitar que eles se frustrem e levem isso daí para a vida deles, né? Se o atleta hoje escolher parar de nadar ou seguir um outro caminho, ele vai fazer isso com a consciência limpa e não com aquilo que eu tenho, por exemplo, hoje, que, poxa, será que poderia ter sido melhor? Será que isso machuca muito, né? Infelizmente, o tempo não volta atrás. Então, é tentar fazer com que o atleta não tenha essas frustrações. Então, eu sou muito chato na hora do treino, de perfeccionista, de repetir, de fazer aquilo, de brigar com os atletas mesmo, assim, ali na borda, de poxa, tem que ser assim, de ser um pouquinho rígido nessa parte, até em competições, de, poxa, comer, alimentação. Procuro pegar bastante no pé em relação a isso aí, assim, nesse amadurecimento do atleta, né, dia a dia, né? E tem uma última aqui, não sei se o Danilo quer perguntar mais algo, mas depois da Olimpíada, o Murilo vai treinar nos Estados Unidos, né? Acho que é algo que ele já queria também, estudar e tal. Você está preparado, assim, para não dar treino mais para ele? Então, Bia, uma coisa que muita gente acaba me perguntaram já, pô, você é maluco? Tu vai deixar o Murilo ir para a Olimpíada, cara? Tu é doido, né? Vocês podem conquistar muito mais, tanto como resultado, como até financeiramente e tudo mais. E, na verdade, Bia, uma coisa que eu falo muito, não só para o Murilo, para a família dele, como para outros atletas também, eu não gostaria de ver o Murilo treinando e não estudando, cara. Não ser ficar lá, pô, eu vou lá, treino 2 períodos, à tarde eu vou jogar videogame, aí eu vou comprar um carro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, cara, eu quero ver um Murilo para o futuro, um atleta para o futuro também, porque assim,
seria muita vaidade minha eu falar, não, cara, vem aqui, senta aqui, você vai ficar comigo até o final da vida. Mas, cara, eu preciso fazer ele voar também, né, como ser humano, né? A gente vê hoje inúmeros atletas aí, alto rendimento, que não tem uma faculdade, né, cara? E aí, amanhã ou depois, o que vai acontecer? Então, eu falo muito isso daí para ele, né? Eu fui um apoiador para ele ir, né, cara, para os Estados Unidos, porque eu acredito que aquilo vai fazer com que ele seja talvez amadureça mais como homem, né, amadureça como pessoa, e não chegue também lá na frente, no futuro, e fala assim, e se eu não tivesse ido para um outro clube, e se eu não tivesse ido para os Estados Unidos, será que eu não... Menos ele não vai ter isso também, né? E uma da preocupação minha também, até não só com ele, como os outros, né, é de um lema que eu falei lá no início, que o Marcelo falava para mim, você talvez não vá chegar numa Olimpíada, num Mundial, ou viver da natação, mas você tem que tirar o estudo da natação. Então, ir para os Estados Unidos, estudar de uma maneira legal, né? E ter uma natação de rendimento é importante. Você vai ficar aqui, cara, faça uma faculdade. Acho que dá para fazer as duas coisas. Porque aí, amanhã ou depois, né, cara? Vai viver de natação até quando, né? Então, uma coisa que eu falo muito para ele. E, pessoalmente, hoje, todo mundo que fala, talvez, Fábio, né, ou fala Murilo, liga muito um ao outro. Eu também quero ser desafiado, algo a mais, algo novo, né, ter mais atletas, buscar algo a mais, né, orar os olhos ali para os infantis, juvenis, e por que não chegar, ou quem sabe até um outro horizonte para mim também, um outro local, não sei, né? Então, eu quero ser desafiado também, sair da zona de conforto, né, entre aspas, também, né? E tenho certeza que futuramente aí a coisa está muito guardada aí. O Murilo, por exemplo, é padrinho do Joaquim, né, meu filho, né? Então, o vínculo vai ter para sempre aí, né? Não, muito legal. E aí eu lembrei que eu assisti uma palestra do Bob Bauman, né, que foi treinador do Phelps, e ele abriu falando isso, assim, cara, fui treinador dele, foi muito legal, mas eu treinei vários outros caras bons, né? Então, assim, também não fui só isso, né? Não que seja pouco, mas acho que tem esse sentimento de que você é um treinador, não apenas o treinador do Murilo, né? Você é mais do que isso. Bem legal. Foi o que eu falei lá atrás, reconhecendo a natação de Americana, que eu vejo muita gente nadando bem, né? Eu quis até reforçar esse lance que não é só o Murilo que nada bem. O Murilo é o cara que está chegando nos Jogos Olímpicos, mas a natação é de qualidade. Aí eu tenho uma pergunta aqui, né? O Murilo está indo para Louisville treinar com o Arthur Albiero, um brasileiro que está lá, inclusive já passou no podcast aqui conosco, né? Como que o Murilo e vocês chegaram no Albiero, em Louisville, ou o Louisville chegou em vocês pelo Albiero? Como que foi a escolha desse lugar? Danilo, teve algumas faculdades assim que procuraram o Murilo, algumas universidades assim, né? E eu deixei o Murilo bem à vontade, assim, né, cara? Eu fiquei meio que neutro, assim, na escolha, deixei ele bem à vontade, ele com a família. E algumas coisas que pesaram, assim, para a escolha de Louisville, uma é o treinador brasileiro, então parece deu uma confiança, assim, né, de, poxa, parece que ter alguém mais acessível, próximo, assim, talvez que fale a mesma língua ali, numa hora que dá uma apertada, né? Outro detalhe foi que o programa, até do Albiero, eu já conversei muito com o Albiero, hoje converso também, né? Sempre. O programa tem uma ligação muito grande, tal, e isso acho que facilitou também, né? Talvez não ia ser uma mudança mega radical. A parte acadêmica lá também agradou o Murilo, né? E o Murilo foi visitar lá Louisville em 2019. Ele gostou muito da faculdade, né? Ele tem também lá a Duda, né? Que é amiga do Murilo, né? Que também conversou bastante com ele também, né? Então, essas coisas aí acabaram pesando para ele escolher lá Louisville e seguir para lá depois, né?
E aí eu tenho mais uma pergunta, porque essa eu sei que foi um grande desafio, né? E eu acredito que pela relação até de amizade que você tem com o Murilo e com a família dele, né? O quanto difícil foi segurar um garoto com a qualidade dele desde sempre, aonde eu sei de muitos clubes que quiseram pagar o quanto fosse para ter o Murilo, e o Murilo não foi, né? Porque assim, eu sei que vocês cortaram um dobrado. Chegar e falar assim que os grandes clubes não ofereceram uma puta grana para ele é mentira, eu sei que ofereceram, né? E ele não abriu mão disso. Deve ter alguns pontos que foram o pilar de sustentação aí, que deixou essa raiz forte, né? Eu queria te escutar um pouquinho disso. Então, Danilo, uma coisa que até as pessoas me perguntam muito assim, até eu não citei isso daí, mas eu acho que é importante citar, né, que tinha perguntado assim, os diferenciais dele, se ele treina bem. Talvez um dos diferenciais também seja a família, né? Talvez a família, né, os pais, o irmão, eles souberam separar muito assim o Murilo filho, o Murilo pessoa, com o Murilo atleta, né? E não passar daquela linha de que a Fábio ali você domina, aqui a gente domina, né? E sempre foi uma parceria mesmo, assim, né, cara? Sempre pude contar muito com eles em momentos difíceis, eles puderam contar comigo, sempre procurei ajudar muito a família, tanto que hoje se tornou amigos, a gente viaja juntos, né? Final do ano, já faz alguns anos até. A gente sempre está junto, né? Tem uma amizade com o pai dele muito grande. E talvez o que não motivou a mudança foi acreditar, né, no trabalho, a confiança, o respeito. E uma coisa que eu sempre deixei muito claro para os pais, para o próprio Murilo, o irmão dele também, que é hoje o irmão dele cuida do Murilo assim, todas as partes, assim, né, tá sempre à frente, foi que talvez eu não possa oferecer dinheiro, não possa oferecer grana ou uma baita estrutura, mas eu posso oferecer. Eles acreditaram sempre nisso, né? O Murilo também, né, cara, ele sempre não, ele é um garoto muito caseiro, viu, Danilo? Ele gosta muito de ficar em casa, ele não é muito de sair com os amigos, né, baladas, essas coisas, ele é bem caseiro, cara, ele é bem família mesmo. Então, ele não via com bons olhos sair de casa, né? Ele sempre se sentiu muito confortável em casa, a coisa sempre dando certo, não tinha por que mudar, né? Então, foi muito em cima disso, né? O respeito, confiança e acreditar no trabalho, né, cara? Então, e o Murilo ter a certeza que ali ele podia dar o melhor, né, cara? Porque a gente sabe também, né, que os atletas hoje, né, ali até o infantil, tudo bem, depois eles vão pega as seleções, vê aquele treinador, os caras fazem isso, faz aquilo, aqui eu tenho que fazer outra coisa, né? Então, foi muito em cima disso, assim, viu, Dani? Bem legal isso, e assim, o que está acontecendo com o Fábio na natação americana, junto com o Murilo, você pegar um garoto lá desde o Mirim e conseguir chegar até uma classificação aos Jogos Olímpicos, no Brasil, com o mesmo treinador, numa cidade, numa equipe pequena, né, comparado com alguns grandes clubes, isso daí é raríssimo, isso é raríssimo, né? Foi um conjunto de uma parceria que deu muito certo, um cara com talento, com um treinador com talento, ambos acreditando um no outro, né? E com uma estrutura familiar ali que sustentasse isso, né? Emocionalmente, economicamente, seja como fosse, né? Então, assim, vou te falar que a gente, olhando de fora, sempre vinha essa dúvida assim, puta, mas será que chega? Porque tá voando, tá no caminho de chegar, né? E eu, particularmente, eu sempre torci muito, eu falei, cara, tem que chegar, porque tem que mostrar que dá para fazer em outros lugares, que não precisa ser só de um jeito, né? Que existem outros formatos. E, puta, você relatando aqui esse ponto, né, faz todo sentido, né? Eu acho que a coroação de uma trajetória
né, que ainda não acaba, mas de sucesso de vocês e da natação de Americana, e que isso aconteça em muito mais lugares, com muito mais treinadores, atletas, pequenas, médias e grandes equipes, porque isso é bom para o esporte. Sensacional, cara. O caminho não é fácil, Danilo. Realmente, ali, se eu olhar para trás, assim, cara, lógico que tudo valeu a pena. Não foi fácil, né? Não, se eu falar assim, pô, não vou conseguir te dar uma fórmula, talvez, para que a gente tenta copiar isso aí, né? Mas, puta, foi legal, cara. Foi legal essa trajetória, o caminho, né? Foi bem bacana, assim, né? E aí, quem sabe no futuro aí consiga talvez mais Murilos, né? Ou outros atletas ou Murilo também, né? Lógico que vou estar sempre à disposição aí, né? A nossa torcida, os nossos ouvintes aí, com certeza vão acabar, né, se contagiando com isso e assim, traz muita esperança, né? Traz muita esperança isso, né? E, tipo assim, dá para fazer. Claro que tem que ter talento, porque a gente sabe que quase ninguém chega nesse Você ponto, sabe, né? Danilo, um ponto interessante, cara, é que é o seguinte, é o efeito bola de neve, né? Que nem eu citei, o atleta, né? Os pais aqui hoje que estão, dos nossos atletas, assim, né? Eles vendo isso daí, o comportamento dos pais do Murilo, né, cara, serve também como espelho para saber lidar ali com as situações, né, aonde que eu vou pisar, aonde que não, até onde vai o meu limite como pai, né, como em tudo. O próprio Murilo, né, a galera acreditar, né, cara, que, poxa, se o Murilo chegou, por que eu não posso, né, cara, né? Então, isso tem nos ajudado muito, né, cara, também, assim, com as categorias, né? Uma nota triste disso daí, a pandemia, né, cara, que interrompeu um trabalho aí, né, em 2019, 20, tem uma lacuna muito grande que estamos tentando restabelecer, né? Isso daí, eu acho que mas é para todo mundo, né? Mas vamos à luta aí, né? Queria deixar aqui aberto para você agradecer, deixar uma mensagem, né? A gente tem ouvintes aí de todos os tipos e idades, né? Fazer aí uma propaganda também do trabalho de vocês ali na região. Acho tudo válido. O microfone é seu. Na verdade, Bia, primeiro agradecer pela oportunidade. Eu gosto muito de falar aí da minha trajetória, né? De contar um pouquinho aqui da natação americana, eu acho bacana. Queria deixar mensagem, né, até para os jovens treinadores aí, para mesma mensagem que o Paulo Augusto deixou para mim, né, de acreditar na filosofia, acreditar no que vocês estão fazendo, até porque natação não tem uma ciência exata, né, a gente pode chegar aí, basta a gente ter essa imaginação, coragem e acreditar, né? Mensagem para os atletas também, acreditar, né? Apesar do momento que a gente está muito difícil, mas não deixar de acreditar, plantar a semente a cada dia para poder colher lá na frente, né? E agradecer, né, cara, minha família, meus pais por ter me colocado aí nesse esporte aí maravilhoso, né, cara, um esporte sensacional, minha esposa, né, que é parceira de trabalho e posso citar que 50% do trabalho ali também é dela, né, que ela sempre tem uns toques aí sensacionais que ela tá de fora vendo, assim, fala e eu, poxa, é verdade. E meus filhos aí que nasceram, que hoje são um combustível, né? Então, é só agradecer mesmo aí a oportunidade aí, a saúde aí, para poder fazer aquilo que a gente gosta aí diariamente aí. Obrigada por ter falado com a gente, né? Desculpa Obrigado. aí o caos aqui do... Não, tranquilaço. E estamos aí na torcida pelo Murilo aí na Olimpíada, né? Te espera... Nem vou te perguntar o que a gente pode esperar, porque sei que vocês não gostam de falar antes, né? Normal. Esperar o melhor, né? Esperar o melhor aí, sem dúvida. Uma final aí desse 4x200 vai ser muito legal. Ou mais do que isso, né? E na torcida aí por Americana também e por você, né? Obrigada por ter falado com a gente e sucesso para você sempre. Eu que agradeço, obrigado aí pelo convite.
Valeu, Fabião. Valeu, obrigado. E sucesso. Estamos na torcida. Um grande abraço.